Olá pessoal, aula 19. Na aula 18 nós falamos um pouquinho ali do Parmênides, da vida dele, da teoria. E agora nós vamos estudar os 3 pilares da teoria do Parmênides. Primeiro, olha que interessante, é uma frase literal de Parmênides, não é um comentário do autor, muito menos desse professor. O ser é e não pode não ser. O não ser não é e não pode ser de modo algum. O que Parmênides está querendo dizer? É uma coisa que parece óbvia, mas é esquecida nos nossos dias. Em nossos dias, as pessoas conversam sobre aquilo que não é e deixam de conversar sobre aquilo que é. Então Parmênides ele faz uma divisão. Existem coisas que são e não tem como deixar de ser. Não adianta opinião, não adianta a maioria, não adianta campanha, não adianta propaganda, não adianta dinheiro. Tem coisas que Deus fez que nem ele pode deixar de fazer com que aquilo deixe de existir. Da mesma forma, tem coisa que não é, não foi, não será, nunca vai ser e não tem conversa. Então, o uso da razão, ele tem para Parmênides esse primeiro pilar, separar as coisas que são daquelas que não são. E quando você inverte isso, você pode conseguir a adesão de um grupo, a adesão de uma maioria, mas não vai mudar a realidade. Por exemplo, uma coisa que é na nossa vida, a morte. A morte é uma certeza na vida de todas as pessoas. Rico, pobre, feio, bonito, magro, gordo, simpático, desagradável, não interessa. É uma verdade. Todos nós vamos morrer. Da mesma forma que é uma verdade que todos nós nascemos. Se estamos vivos aqui, é porque nascemos. Isso não tem como mudar. Então, o caminho da vida racional, ele passa por esse princípio de Parmênides. Não tem como mudar aquilo que é e do jeito que é. Certo? Da mesma forma, se a pessoa, hoje é muito comum aqui, né? Estamos no mês de maio do ano de 2020, é muito comum uma pessoa com a ideologia de gênero, né, admitir a ideia de um terceiro sexo. O que é? Lendo com Parmênides, o que é? Homem e mulher. Aí nós temos uma coisa que não existe um terceiro sexo. Existe o sexo masculino e o sexo feminino. Pode fazer campanha, pode fazer projeto de lei positiva, porque não é lei natural. Pode fazer propaganda, pode fazer em laboratório, não é e nunca vai deixar de ser. Então, você quer usar a filosofia para ser feliz? Porque um monte de babaca que vende livro hoje transforma a filosofia em semente da felicidade. Então, vamos brincar um pouquinho de ser babaca. Separa da tua vida aquilo que é daquilo que não é. Então, muitas vezes nós estamos num turbilhão de emoções. Peraí, coloca as garras no lugar e fala. Então, vou separar as emoções que são verdadeiras, que tem o mínimo de sentido, e aquelas que não tem nada. É o primeiro caminho para usar a filosofia para ser feliz. Segundo ponto da teoria do Parmênides, lembrando que é uma teoria. Vamos ter que explorar melhor isso em filosofia da ciência, mas é bem à frente no curso. O caminho da verdade é o caminho da razão. O caminho da verdade é o caminho da razão. Patrícia me pediu, que é responsável por ser um conservador de estudos, para fazer um vídeo sobre a questão do relativismo. Não é isso, Patrícia? Naturalmente, para mostrar que existe uma verdade. Então, se você já está contaminado com a falácia de que não existe uma verdade absoluta, você não vai conseguir entender isso aqui. Então, mesmo que você pense assim, dá uma licença para o seu pensamento. Fala, olha, tudo bem, eu acredito que não existe verdade absoluta, mas por um momento eu vou admitir que existe, porque eu quero estudar Parmênides. Depois a gente trata dessa questão mais à frente. O caminho da verdade é o caminho da razão. A senda do dia, ao passo que o caminho do erro, substancialmente, é o caminho dos sentidos, a senda da noite. Então, o que ele compara? A verdade você não busca com sentimentos. A sabedoria não é encontrada pelos sentimentos. A sabedoria, a felicidade, o conhecimento é encontrado com a razão. Doa onde doer. Você não vai encontrar a felicidade querendo resolver um problema, criando um terceiro sexo, como nós demos o exemplo do primeiro pilar. E aí ele fala, olha, o caminho, substancialmente é o caminho dos sentidos, é o caminho do erro. Tanto que ele coloca a luz da razão, a luz do dia, e a escuridão da noite ele coloca o caminho do erro, o caminho dos sentidos. Por que os sentidos nos leva certamente ao erro para Parmênides? Porque os sentidos são profundamente voláteis. Sem contar uma variação de pessoa para pessoa. Se eu pego 10 pessoas e coloco numa câmara fria,
as 10 não vão entrar em desespero de frio ao mesmo tempo. Uma é mais resistente, outra é menos, outra tem uma experiência de trauma com frio, outra não tem. Eu conheço uma pessoa que cai a temperatura um pouquinho, ela entra em pânico. Por quê? Porque ela já passou frio. Então é muito mais psicológico do que a realidade. Não quer dizer que o psicológico não seja uma realidade. Mas aqui a realidade psicológica é uma coisa, a realidade material é outra e a realidade espiritual é outra. Certo? Então, razão é o caminho para encontrar a verdade e é o caminho para a felicidade. Fora da razão não é esse caminho. E nós temos um terceiro ponto no Parmênides que é muito importante. Lembra que eu falei da deusa, que ele fala, olha, eu recebi essa revelação de uma deusa para dar autoridade. Mas a deusa fala ainda do terceiro caminho, das aparências plausíveis. Falar de aparências hoje em dia é um espetáculo. Resumidamente, Parmênides teve que reconhecer a licitude de certo tipo de discurso que procurasse dar contas dos fenômenos e da aparência das coisas, com a condição de que tal discurso não se voltasse contra o grande princípio e não admitisse juntos o ser e o não ser. Assim, entende-se porque, na segunda parte do poema, infelizmente perdida em grande parte, a deusa fizesse uma exposição completa do ordenamento do mundo como ele aparece. Então nós temos o quê? O terceiro caminho, o caminho da aparência, das aparências. O que são as aparências? As aparências são o reflexo, são muito mais do que o reflexo, são a realidade em si. Então Parmênides ele ensina três coisas. Existe uma verdade, você só vai encontrar essa verdade usando a razão. O caminho para você desembaraçar, para você conseguir com a razão contemplar a verdade, é separando aquilo que é daquilo que não é. E isso não é subjetivo, isso é uma verdade que se impõe da realidade. E aí você tem aquelas aparências plausíveis. A partir dessas aparências das coisas, de você mesmo, do outro, da natureza e de Deus, usando a razão, você vai encontrar a verdade. Então nós vemos que o pano de fundo da filosofia de Parmênides é que existe uma verdade. Essa verdade pode ser alcançada pela razão. Você tem que limpar o caminho. Separa aquilo que é daquilo que não é. E reconhece que existem aparências, elas não devem ser desprezadas, mas elas devem ser estudadas, devem ser vencidas pela razão. Certo? Esse é o pensamento básico de Parmênides. Se ficou alguma dúvida, estou à disposição. Complementações são bem-vindas. Compartilhe essa aula. Muito obrigado.